Na aula passada, nós vimos o triste fim daqueles que não crerão em Cristo como Senhor e Salvador. Na aula de hoje, começaremos a tirar aplicações de Apocalipse 19 e aprenderemos que, com respeito aos crentes, os que vão para o céu, é só alegria. Apocalipse 19, versículo 1 diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, assim como os crentes que já estão no céu, nós que estamos aqui na terra, devemos atribuir toda a glória a Deus, não a nós mesmos. Quando você conquistar algo, por exemplo, for aprovado em um concurso, obtiver uma cura, resposta de oração, vitória espiritual, eu não sei, seja o que for, sua primeira reação deve ser: Aleluia, a salvação é do nosso Deus. Não consegui por meu esforço, mas pela mão dele me guiando. Entende? Temos de cultivar adoração comunitária também, não simplesmente aquela adoração individual, porque esse texto mostra que os crentes no céu adoram juntos. Por isso, não se pode negligenciar o culto corporativo. Sua presença na igreja não é uma coisa opcional, é a parte de adoração que reflete o que se dá lá no céu, agora. Teste também toda profecia com base na centralidade de Cristo. Como assim? Toda profecia verdadeira, ela visa a exaltação de Cristo. Se alguém profetizar alguma coisa que desvie o foco do Senhor Jesus, rejeite. Nosso papel como crentes no mundo é testemunhar de Cristo em nossa vida. Eu pergunto, você está testemunhando de Jesus ou envergonhando ele? Também por esse texto, vemos que o louvor a Deus deve acontecer até pelos julgamentos que ele faz e nós não entendemos. No texto de Apocalipse, depois que Deus julga a Babilônia, o mundo, o sistema mundano, o louvor acontece. Então, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda que ele age sempre com justiça no momento certo. E no final você vai estar louvando junto com seus irmãos. É sempre assim. Lá no céu, a gente não percebe nesse texto aquelas orações: abençoa minha vida, prospera meus planos. O que prevalece lá é que teu nome seja glorificado, que teu reino venha. Verdadeiros exemplos para nós, não é? Apocalipse 19, 2: Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você está vendo por que nós não devemos nos vingar a nós mesmos? Toda vingança pertence a Deus. Deus mesmo vingará o sangue dos seus servos. A responsabilidade do crente é perdoar. Claro, com a ajuda de Deus, mas perdoar. A responsabilidade de Deus, por sua vez, é julgar. Sabendo disso, persevere quando estiver debaixo de perseguição. Se você estiver sendo perseguido ou sofrendo por causa de Cristo no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, seja lá onde for, saiba, Deus não esquece. Ele vê, observa tudo que acontece conosco, registra cada lágrima e fará justiça. É claro que Deus espera de nós que nos afastemos desses sistemas corruptos. Então, um bom exercício a fazer é identificar as Babilônias da sua vida. Como assim? Aqueles ambientes que você tem frequentado ou estado que corrompem, aqueles relacionamentos tóxicos, entretenimentos que destroem sua fé, e se afaste de todas essas coisas. Apocalipse 18:4, o que Deus fala para o seu povo que está na Babilônia? Sai dela, povo meu. Nossos filhos, que ainda são ingênuos, precisam ser ensinados quanto a isso. Precisam saber que Deus não é apenas um amor suave e doce, mas é também um juiz justo. Isso vai formar no seu filho, na sua filha, um caráter moral forte e também temor do Senhor. Você entende? Aquele respeito reverente que todo crente deve ter. Nossos filhos devem aprender sobre isso desde cedo.
para que não se tornem adultos ousados, zombadores, sem qualquer temor. Apocalipse 19, versículo 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os crentes louvando e o fogo queimando, a fumaça subindo, destruição da Babilônia. Sim, infelizmente, para muitos, para aqueles especificamente que rejeitaram a Cristo e rejeitam até hoje, o mal será destruído permanentemente. Quando você estiver pensando em ficar desesperado com a maldade do mundo, a corrupção, a injustiça, a violência que a gente vê todos os dias na TV, lembre-se, haverá um fim eterno e irreversível para o mal. Isso deve gerar em nós o quê? Esperança, não desespero. É importante também que, quando você tiver a oportunidade, mostre para o não crente que não haverá segunda chance após a morte. Aqui diz no texto que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, castigo eterno. Isso deve provocar em todo cristão uma urgência evangelística. Isso mesmo, aquela preocupação de falar de Cristo hoje, porque amanhã poderá ser tarde. Você sabia disso? Tudo isso Deus usa para nos ensinar que pecado é coisa séria. Se o julgamento de Deus é tão severo, é porque o pecado é grave para ele. Não brinquemos com isso, não justifiquemos, não minimizemos. O único caminho aqui é arrependimento radical, comprometido. Uma boa coisa também é analisar se nós estamos adorando a Deus pela sua santidade e não apenas pela sua bondade. Porque normalmente os crentes, eles louvam a Deus pela bondade dele, não é isso? Temos de aprender a louvar a Deus pela sua justiça santa também. Aprender a admirá-lo por isso, por essa rejeição que ele tem ao pecado. Isso não é motivo de crítica, não, é motivo de admiração. Apocalipse 19:4 diz assim, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Que coisa linda, hein? Os 24 anciãos, que representam os crentes que já estão no céu, e esses 4 seres viventes, que são aqueles anjos mais próximos do trono, eles todos se prostram e adoram. Isso aqui é postura de humildade, meu irmão, minha irmã. Prostram-se, rendição total. Num culto, por exemplo, não se pode ser irreverente, adorar de qualquer jeito, ficar preocupado com a hora, ficar entediado. Não. Além disso, toda hora no céu eles falam amém, amém. Quando você ouvir uma pregação fiel, confirme no seu coração dizendo amém. Isso treina a sua mente para concordar sempre com a palavra de Deus. Adorar a Deus deve ser algo natural na vida do crente. E como eu disse, tanto adoração individual quanto coletiva. Não é o caso de sentirmos alguma emoção que nos leve a adorar. Se você não estiver sentindo vontade de adorar, adore por obediência. E sempre foque em Deus, não nos benefícios que ele concede. Veja que o texto diz assim, eles adoram a Deus que está sentado no trono. Não fala, a Deus que me abençoa. Não, a adoração ela deve ser sempre motivada pelo que Deus é, não pelos benefícios que ele concede ao homem. Ainda que devamos ser gratos a Deus o tempo todo, mas na hora de adorá-lo, temos de pensar nos seus diversos atributos, na sua justiça, na sua santidade, na sua misericórdia, na sua graça. É muita qualidade num ser só para não notarmos. Versículo 5 diz assim, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Viu como o louvor não é uma coisa opcional? Aqui diz uma voz que sai do trono, dai louvores. É um mandamento. E acrescenta, todos os seus servos. No grego, a palavra é doulos, que é a mesma palavra para escravo. Nós somos servos de Deus, como que escravos dele. Ou seja, o que interessa para nós é a vontade dele, em primeiro lugar. Não somos parceiros de Deus, não.
somos servos. Daí porque a humildade deve sempre fazer parte de nossa vida. E uma característica de crentes humildes, sabe qual é? Obedecer sem ficar questionando. Eu preciso entender tal coisa para obedecer. Não, você não precisa entender para obedecer. Basta-nos confiar em Deus, ponto. Toda a tônica desse capítulo 19, principalmente no início dele, é adoração com temor reverente. Você já observou? O interessante é que o texto diz que os pequenos e grandes devem adorar da mesma maneira, igualmente. Na igreja, meu irmão, minha irmã, o executivo e o faxineiro são iguais diante de Deus. Não aceite no meio cristão privilégios por status social. Você lembra do texto de Tiago, quando diz lá que porque entrou uma pessoa importante na igreja, aí chama essa pessoa lá para frente, enquanto que o pobre tem que ficar atrás. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Lá no céu, pequenos e grandes adoram igualmente. E Jesus fala na oração do Pai Nosso que a vontade de Deus deve ser feita tanto na terra como no céu. Então, o que acontece lá deve acontecer aqui e vice-versa. Versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. A soberania de Deus, ela deve ser proclamada mesmo em meio ao caos. Quando o mundo parecer fora de controle, e ele parece fora de controle o tempo todo, não é? Com crise política, econômica, crise pessoal, individual, declare com fé: reina o Senhor. Só pode bradar reina o Senhor quem confia na onipotência de Deus. Sim, você pode até estar meio incrédulo ultimamente, mas Deus pode resolver o seu problema. Se você não está vendo saída, lembre-se disso. Ele tem todo o poder. Nós podemos tranquilamente celebrar as vitórias futuras da consumação, porque ela já está escrita. A vitória é certa, meu irmão. Pode louvar a Deus sem timidez. No final, você e aqueles que você ama, que creram em Cristo, todos estaremos juntos. Versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja que coisa linda aqui, a noiva indo ao encontro do noivo, indo ao encontro de Cristo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. A noiva somos todos nós, os crentes. Você já foi a algum casamento bonito, chique? Pois é, esse vai ser o casamento mais lindo que você vai ver em sua vida. Por isso é que o nosso relacionamento com Jesus, ele tem que estar acima de tudo. Acima de namoro, amizade, carreira, dinheiro, tudo é secundário comparado com o nosso relacionamento com Cristo. Se você quer fazer parte desse casamento, das bodas do Cordeiro, tudo o que fizer daqui para frente, pergunte-se: isso aqui me prepara para as bodas do Cordeiro ou me afasta delas? Essas amizades, elas me preparam para as bodas ou não? Esse caminho que eu estou seguindo me prepara para as bodas ou não? Ainda com respeito à noiva, é dito assim no versículo 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você viu aqui? O linho finíssimo, belíssimo, ele aponta para os atos de justiça dos santos. Mas não pense que esses atos de justiça foram produzidos por você mesmo, não. Olha o que diz no início do versículo: pois lhe foi dado, lhe foi dado. Nós não produzimos a nossa santidade sozinhos, não. Ela só acontece na dependência do Espírito Santo de Deus para vencer o pecado e produzir frutos. Sim, eu sei, nós não somos salvos pelas obras, mas todo aquele que crê em Jesus de verdade, ele tem uma fé que produz naturalmente obras de justiça. Sabe por quê? Porque todo aquele que crê em Cristo de verdade foi regenerado, foi transformado, foi tornado uma nova criatura. E o que se espera de uma nova criatura? Boas obras, amor,
bondade, cuidado com o próximo, preocupação com seu semelhante. Sim, não somos salvos pelas obras, mas as obras boas fazem parte naturalmente da vida de todo cristão verdadeiro. Versículo 9 diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Se você é um crente, você foi chamado de forma eficaz. Isso não foi mérito seu, como eu tenho falado aqui, foi graça soberana. Sabe o que isso deve provocar? Gratidão diária. Diga assim: obrigado, Senhor, por me chamar. Obrigado pelo convite para esse casamento. Você já viu Jesus falando lá nos evangelhos que Deus vai dar uma festa, ninguém comparece, então ele manda chamar pessoas de todas as partes? Convide outros para ir a este casamento com você. Sabe como é que a gente chama o convite para o casamento das bodas? Evangelismo. É falar de Cristo para que mais pessoas participem desse banquete, dessa ceia. Por fim, versículo 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Aqui é o apóstolo João que se empolgou demais e resolveu se prostrar diante do anjo que lhe mostrou aquelas visões maravilhosas. Ele, o anjo, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu fico triste quando eu vejo muitos e muitos crentes idolatrando líderes espirituais. O próprio João aqui, o apóstolo João, tentou adorar o anjo. Será que você não está idolatrando seu pastor, não? Seu líder de célula? Seu autor cristão favorito? Adore somente a Deus. Outra coisa, rejeite todo tipo de veneração de santos e até de Maria. O anjo recusa a adoração. Ele fala: sou conservo teu. Em outras palavras, eu sou servo de Deus assim como você. Maria e os demais santos são todos conservos. Ninguém aqui é mediador digno de adoração. Por isso que o anjo fala com veemência: adore só a Deus. Se uma profecia apontar para outro que não Cristo, rejeite. Mantenha, meu irmão e minha irmã, o testemunho de Jesus em sua vida. Só entra naquela festa, só será convidado para ela aqueles que têm no Senhor o único alvo de adoração.